Boa tarde, meu amigo. Estou aqui com você falando hoje sobre motorista de Uber, né? Você que está aí desempregado ou então está precisando complementar a renda de alguma forma. Eu vou trazer para você a minha experiência como motorista de Uber, tá? Todas as variáveis que eu acho que você tem que analisar antes de estar entrando no negócio. Talvez, se você tiver alguma outra dúvida depois, deixe aqui no comentário pra gente. Eu vou ver se está respondendo. Isso é tudo muito novo para mim, mas eu pretendo estar fazendo aí um vídeo educativo desse uma vez por semana, pelo menos. E eu vou dar início aqui então nesse momento. Acho que está tudo certinho. Vamos lá. Então, alugar carro para rodar no Uber compensa ou não, né? Então, vou mostrar aqui todos os cenários que você vai encontrar para estar utilizando. E nesse em especial é um vídeo de carro alugado, tá? A motivação para eu estar fazendo isso aqui, principalmente é estar auxiliando famílias, pessoas, enfim, eu acho que cada vez mais a gente vem precisando se desdobrar como ser humano aqui, né? Como brasileiro, a gente, por si só, a gente é obrigado a estar cada vez mais pensando em como a gente consegue um pouco mais, né, para poder estar saindo da sobrevivência, para estar um dia conseguindo viver um pouco mais tranquilo, né? Podendo aproveitar a vida dos filhos, esposa, enfim, né? Até as nossas belezas, né? As nossas férias, mostrar que o Brasil é para o brasileiro também, né? E a gente precisa orientar, né? As pessoas dos possíveis dificuldades, as felicidades, as facilitações, né? Então, eu vou trazer aqui ensaios reais, né? Da minha experiência como motorista. Vou trazer alguns alertas, né, sobre tudo que vai acontecer e de alguma forma, como eu disse, né, assegurar vocês aí, enfim, de tudo que eu posso estar falando, no maior intuito de meu maior intuito mesmo na divulgação desse vídeo é salvar aí o pai de família ou então aquele rapaz que precisa ajudar algum parente aí tá necessitado, sabe lá o Jesus, né? Qual motivo tá enfermo, tá preso, enfim. Estamos aí para tentar te mostrar um caminho, né? Se você não tem nenhum, que você veja se esse adequa a você. E o único intuito de fazer isso é realmente fazer boas ações para que elas continuem gerando outras boas ações. Então faça você também algo que você tem aí alguma experiência para compartilhar, ajuda alguém aí. Essa dificuldade que você teve, pode ter certeza que você não é único, tá? Falar um pouquinho sobre mim, então eu sou engenheiro civil, formei em 2016, aqui em Ribeirão Preto, na Faculdade Moura Lacerda. Eu já tive 6 empresas diferentes, na minha penúltima aí eu quebrei, foi bem num período de pandemia ali, eu entrei no negócio, infelizmente as coisas não aconteceram como planejadas, né? Mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo, quem sabe, se a turma estiver curiosa aí. Dentre os meus erros e acertos, né? Vou estar influenciando para que, no mínimo, as pessoas não cometam os mesmos, né? De alguma forma sirva como alerta. Não recebo nada por isso, tá? Tô realmente aqui no intuito de educar, orientar ou apenas transmitir o que eu vivi. De alguma forma, se eu puder mover o mundo 1 milímetro para frente, né? É uma frase que a filósofa Lucilena Galvão disse aí em podcast e que me marcou muito, né? Porque realmente, se todo mundo tentasse mover 1 milímetro para frente o nosso planeta, né? Onde é que a gente já tá? Talvez muitos quilômetros para frente, mas vai de cada um. Que eu possa mover o meu milímetro agora. Então, vamos lá. Eu quero deixar aqui para vocês. Então, alugar compensa ou não, né? Eu vou falar sobre a Uber, né? Aqui na minha cidade a gente tem a 99, tem a iFood, tem praticamente todos os aplicativos aí, mas a mais confiável é a Uber. Eu posso depois falar sobre o porquê de não pegar a 99, mas eu queria atentar você também para você, quando você for alugar um carro, você se atentar aos valores de contrato, né? Entender que às vezes aquelas promoções ali elas vão te exigir um prazo de até 3 meses, pelo menos essa que eu avaliei da parceira da Uber, né? Pelo menos 3 meses ali você tinha que ficar fiel ao contrato. Então, às vezes, você está pensando em alugar por um tempo, né? Tipo, uma semana, pegar essa promoção e vai embora. Não vai acontecer.
Você vai ter um prazo mínimo e caso você quebre esse contrato, você vai estar pagando uma multa diária para poder estar saindo dele. Então, eles não vão perder, né? Não é à toa que essas locadoras aí, em nível nacional, são empresas bilionárias aqui, né? Esse seguro aí tem uma exclamação, não é à toa, tá? Tem um ponto muito importante que eu vou avaliar para vocês aqui. Eu vou até colocar no vídeo, porque realmente é muito importante os descontos e as promoções, né? Então, atente seu dia de retirada, porque a promoção ela é válida para semana. Então, se teu contrato ele vence, por exemplo, na segunda-feira e você retirou na sexta, você vai receber o desconto de uma semana, de sexta até segunda. Ao invés de você receber o teu desconto numa projeção dos últimos 7 dias, né? Então, se você alugar na segunda e vai vencer na segunda, aí sim você vai rodar os quilômetros que você consegue, porque todos esses contratos semanais eles têm uma franquia de quilômetros, que se você extravasar ele, você não vai conseguir, você precisa pagar multa. E se você não alcançar aquele mínimo, você vai estar pagando caro. Então quer dizer que, por exemplo, se eu fechei uma franquia de 1.500 quilômetros, que é o caso que nós vamos observar aqui, e eu rodei 1.000 quilômetros, pô, você está pagando 500 quilômetros que você não usa, né? Então é muito importante. Depois, para você fazer o downgrade nessas plataformas, você não consegue fazer instantâneo de 1.500 para 1.000, às vezes você vai fazer de 1.500 para 1.400, depois para 1.300, depois para 1.200, e eles te pedem um intervalo de 20, 30 dias. Então, assim, é muito importante que você trace um plano, né, com uma quilometragem definida de acordo com o número de horas que você consegue rodar, para você não ter nenhum tipo de surpresa depois, tá? Então, falei dos descontos, a manutenção, né? Importante você vale no quintrado. No caso dessa que eu fiz aí, na parceira do Uber aí, a Zarp, foi em torno de, a partir de 9.500 quilômetros, por exemplo, até 10.500, se eu não me engano, mas por favor revisem os contratos, tá? Perguntem isso lá no dia, qual que é a quilometragem aceitável tanto antes quanto depois. Você tem um range, se você extrapolar, você vai pagar multa, vai influenciar no teu salário e você vai ver que isso faz muita diferença. E principalmente, né, no dia, na hora que você for lá alugar, vai atrás de ver junto, fazer a avaliação. Pô, peguei um carro 0 km, beleza, dá uma olhada ali, se tiver zero, beleza. Agora peguei um carro e já tem uma quilometragem. Pô, essas locadoras, elas conseguem pegar você ali e... Ah, um cara não apontou um risco na porta. Aí beleza, você vai, aí você fala, peguei, mas não falei nada. Você assinou, saiu com o carro, você já não tem mais como reclamar. Você tem um contrato lá, cara, que você pode contratar quem você quiser, é muito difícil você vai quebrar, entendeu? E outra, você vai avaliar, pô, tem um risco aqui, ele tá me cobrando, sei lá, uma franquia de R$ 300, R$ 400, não sei. E aí eu vou acionar um advogado que vai me cobrar, sei lá, R$ 800 a consulta. Então, tipo assim, você vai ficar refém, vai perder um dinheiro que você não precisava por causa de atenção. Então, por favor, avaliem os bancos, a lataria do carro por inteiro, dentro da parte de porta-mola, farol, tudo. Avalia tudo, ainda mais se o carro já for usado. E se você chegar lá e ver que, por exemplo, a lateral do carro está riscada, aí você vai pegar, aquilo vai estar apontado e muito provavelmente esse serviço já foi pago por alguém. Então, na hora que você for devolver, você não vai precisar pagar por esse serviço, até mesmo se você piorar, dependendo da forma de como você piorar. Pô, eu aumentei o risco porque, sei lá, bati no poste um pouquinho. Você entendeu o lance do bom senso? É isso que eu quero dizer. Então, muito provavelmente, isso já vai estar incluso nesse reparo e você não vai precisar reparar. Então, mas mesmo assim, por favor, confirmem isso no local onde você for alugar, tá? Isso não é regra para nada. Cada empresa vai ter um contrato diferente. Então vamos lá, né? Sobre a profissão, então eu posso fazer depois um vídeo inteiro sobre isso. Não é o que eu queria abordar aqui agora. Realmente queria trazer só a planilha de avaliação para vocês. Então, sobre a profissão, cara, isso aqui eu vou falar tudo, eu vou dar uma passada rápida, porque realmente você vai ter que lidar com todo tipo de pessoa, nem todo mundo tá bem, nem todo mundo tá alegre, nem todo mundo tá afim de conversar, nem todo mundo quer ficar calado. Então, você vai ter que ter resiliência nisso. Você vai ter que ter um mínimo de cuidado para transportar, você vai pegar gente louca, você vai pegar gente doente, você vai pegar tudo quanto é tipo. Então, atente-se a isso, às vezes uma máscara, né, seus protocolos de segurança. Se atentar com seus pertences pessoais, eu já perdi muita coisa porque é o carro que eu uso para alugar, é o carro que eu amo. Então, deixar a blusa, deixar a bolsa de criança e sumir, né? A gente não pode acusar ninguém, mas acontece.
Então, tenha cuidado com o carro, porque, como eu disse, você vai ter que pagar, alguém vai avaliar, não vai estar constando na ficha. E se o cara achar ali uma sujeira no câmbio, um banco riscado, ele vai te cobrar. Então, tenha cuidado com o carro, porque você vai ter que acertar de qualquer jeito, tá? Cuidado com a plataforma que você for estar operando, é um aplicativo, isso que eu quero dizer, porque, cara, é muito comum. Isso daqui eu vou pegar e vou parar agora e falar, porque é muito comum mesmo. Muito comum, mais do que vocês imaginam. A plataforma, você aceitar a corrida, como o número de corridas que o motorista faz é de 30, 40 corridas num dia, às vezes até 50. Você não se atentar ao valor da corrida, o passageiro começa a conversar, a corrida durou meia hora, né? Quanto que eu tinha aceitado? Era 30? Era 32? Era 15,90 ou era 20,90, né? E aí, de repente, você lá aceitou uma corrida por 20,90, por exemplo, e de repente ela veio por 17. Pô, cara, você tá lá se lascando, botando teu carro, aguentando tudo isso. E a plataforma ainda não paga nenhum combinado, né? Então tem uma aba lá, tem formas de você pegar, entrar na corrida, você vai clicar reclamação, é bem direto. Eu posso até esmiuçar mais isso. Você vai entrar lá na reclamação, você vai clicar em abrir chamado, o valor não condiz. Se for realmente devido, na hora já cai. Isso é muito bom da Uber e por isso que eu não trabalho com a 99. A 99 ela não tem nem suporte para motorista para você ligar e resolver. Fora que muitas das vezes o passageiro não vai querer te pagar. E a Uber até 3 vezes ao dia ela consegue te dar, não sei como tá hoje, tá? Até 3 vezes ao dia você pode aceitar corridas a R$ 0 no intuito de você não ter troco. Isso não é um recurso do passageiro, e sim do motorista ou uma ferramenta de segurança. O cara teve um problema com o passageiro ali, problema de cabeça, o cara tá louco, quer agredir, pô, só sai do meu carro. O cara vai lá, bota R$ 0, vai receber a corrida dele e o usuário vai se virar. Depois é lógico que ele não pagou. Se não pagou, não tem problema. Por favor, não façam isso, né? Não façam isso de mau uso. Isso pode diversos crimes contra você, né? Fora que você vai estar prejudicando uma pessoa, cara. Pessoa que está ali, está precisando do aplicativo, você nem sabe a condição dela, e mesmo se soubesse, é dela, não é seu. Tá? Não faz isso com você. Tô te dando um conselho de amigo. Não faça isso com você. Não é com ela. Aquela pessoa, ela perdeu 5, 10 vezes ela até pensa em estar te ajudando. Mas para você é muito ruim, cara. Não faz isso, tá? E avaliar as corridas, né? Em que sentido eu quis descrever isso, mas ah, você vai ver. Bom, vamos seguir. Nada que eu tenha despertado no meu radar. Mas você vai pegar e vai avaliar a avaliação de corrida. Eu quero dizer aqui, galera, no quesito de você fazer contas entre tá compensando ou não tá, né? Aplicativos, enfim. Aí, um próximo vídeo a gente pode falar sobre isso, se vocês quiserem. Tem muito mais coisa que eu posso colocar aqui. Então vamos lá. Vamos para a nossa parte de conta. Vou ajudar vocês aí na parte da matemática. Vou fazer junto para tudo ficar bem explicado na cabeça de vocês. E aí vocês podem até conferir na tua casa, fazer na mão. Fiquem à vontade. Então, formulário, né? Vou colocar, me organizei dessa forma para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, as constantes, né? O que é um carro alugado? Não vou trazer nenhum outro exemplo, porque cada um tem um tipo, né? Tem um pró e um contra. No carro em questão, foi o carro que eu aluguei, era um HB20 0 km, né? O consumo dele médio aí, nesses 3, 4 meses, quase sempre ficava nesses 9,3 km por litro. Ele pega a categoria Comfort, né? Então é uma categoria que ela paga um pouco mais, não é o X. E eu só trabalhei com ela, tem um porquê também. Realmente não compensa fazer o X. Primeiro que na minha cidade tem a opção de você pegar o Comfort e tem um fluxo, né? Tem um fluxo de clientes para o Comfort. Então eu pago mais caro, eu tenho um carro melhor e você melhora os clientes que vão estar usando o aplicativo de alguma forma também, cara, tá? O X aí é destinado a carros que não são sedã ou de menor valor, então vai entrar o Kwid, vai entrar o Mobi, vai entrar um Fiesta, vai entrar Ford Ka, carro hatch, né? O carro sedã em si, ele já é Comfort para cima, então é o caso do HB20S, né, que é o Comfort Premium aí, pegava o Comfort, ou o Polo, né? O Polo também entra. Enfim, então a minha cidade é Ribeirão Preto, uma cidade interior, uma cidade universitária, por que isso, né? Porque o Uber, ele tem picos de movimento. E por que eu falo isso? Porque, cara, se você tá em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, né? A gente vê muito vídeo desses streamers aí, o pessoal, pô, eu fiz 1.500 num dia, fiz 1.800, fiz 1.000, faturei 1.200, pô, tô faturando 35 pau no mês, cara. São 2 ou 3 cidades, tá?
Não fica aí nessa daí de pegar e achar. Não é milagre, tá? Não tem milagre. Mesmo esse cara que fez isso, ele deve estar trabalhando 14, 15 horas, 16 horas por dia, tá? Os apps aqui então são o Uber 99, são os mais populares. Eu, como disse, não trabalho com a 99. Independente, não sei na tua cidade, tá? Mas a assistência, o suporte ao motorista é péssimo. Os clientes da 99, infelizmente, são clientes assim, mais hostis, né? Um pessoal mais grosseiro. E, pô, cara, eu só quero trabalhar, né? Acho que você também é um cara aí, só tá querendo levar o teu pra casa. E não quer ter que ficar limpando banco, não quer ter, você não. E o que mais, na verdade, me prejudica na 99 é que o fato quando você bota lá corrida R$ 0, por exemplo, o passageiro não quis te pagar, acontece muito. Você comece encontre formas de ser educado quando isso acontecer, tá? Mas o passageiro da 99, às vezes ele não. Da Uber também. Eles vão botar lá, pô, não tem dinheiro, joga pra próxima, né? O pessoal fala, mas joga pra próxima. Esse lance de jogar pra próxima na 99, cara, às vezes ela não te paga, entendeu? E você faz o quê? Então vou sair na mão com 99? Pô, que fiz meu trabalho, só quero pegar meu dinheiro. Quanto a isso, a Uber, graças a Deus, não vai fazer com você, motorista. Então, essas são as minhas considerações. Opte pela que você quiser. Tô trazendo o preço do combustível da minha cidade aí, tá em torno de 4,40, né? E com o desconto da categoria, você vai ver que você começa cinza, né? Depois você vai platina, ouro, diamante. 500, 1.000 e 1.500 pontos. É uma pontuaçãozinha, de um jeito que a Uber achou de premiar, né, os motoristas que estão ali estão na plataforma. Os motoristas são muito importantes para a plataforma, porque sem motorista não tem corrida, né? Então não fatura, não vende, então é importante que haja alguma troca balanceada. Então você vai receber 10% de desconto por ser motorista Uber, né? Se você chegar na categoria diamante, você vai demorar aí pelo menos uns 2 meses, tá? Dificilmente você vai fazer em menos tempo, mas vai da tua sanidade. 2 a 3 meses, eu não sei tua motivação, mais uma vez. Horário de trabalho que eu considero que são 12 horas por dia, tá? Você pode ter certeza que para cumprir o que eu vou te falar aqui, na minha realidade, são 12 horas, mas não são 12 horas de volante. Há uma diferença, tá? Porque 12 horas de volante tem o tempo que você fica parado ocioso que ele não computa no aplicativo. Ele só vai computar quando você estiver em movimento. Então, como aqui não tem tanta corrida que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, eu não conheço, né? Mas eu conversando nas minhas viagens com os motoristas, eles falam que, né, que então não fica parado, igual o interior aqui, né? Ou outras cidades. Aí quem for de outra cidade também vai poder estar falando aí, te respondendo essa dúvida. Então vai ter um período ocioso no dia. Qual que é esse período? Geralmente é após as 9 até as 11, 11h30, e depois das 2 às 4 da tarde, das 4 até as 7, 8 da noite de semana. Geralmente são horários aí que já explodiu. O Uber, ele te mostra até um picozinho, você vai ver que ele mesmo te dá essas informações. Então, horário de trabalho 12 horas por dia, vamos imaginar aí das 8 às 8, por exemplo, das 7 às 7, das 6 às 6. Né? Eu tenho depois uma outra planilha, eu vou ter que criar um outro conteúdo sobre isso. Uma média de ganho de quilômetro aí, né? Tipo assim, para cada quilômetro rodado eu cheguei em mais ou menos 1,50 por quilômetro, tá? É mais ou menos essa conta que me deu aí entre faturamento bruto, né? Quanto que vem da plataforma para quanto que você roda. Então, sei lá, 300 quilômetros, R$ 450, por exemplo. É isso, tá? Consumo em reais por quilômetro. Eu só fiz essa conta aqui para facilitar nos cálculos. Em 0,43, tá? Porque eu dividi aqui o valor, cadê? 9,3 km por litro, né? Por 1 litro. Então tá todo mundo na mesma unidade, né? Então, reais por litro. Então eu cheguei nesse coeficiente de 0,43 reais para cada quilômetro rodado. Foi essa conta que eu fiz. Mas nós vamos fazer junto aí. É importante, né, falar para você que eu não sei qual vai ser o seu faturamento, qual a sua intenção, então eu não vou botar isso na planilha, mas estão aqui, isso aqui é informação do chat GPT, confirme lá com o seu contador, né? O que você vai recolher, né? O que você teria que recolher, então 27,5 em cima sobre o lucro. Ou na MEI, considerando que aqui você vai ter 81, um teto de faturamento de até 81 mil reais, né? Para poder estar colocando ali nessa MEI. E se você extrapolar esse teto, e eu vou te mostrar que extrapola num consumo normal, se você trabalhar o ano todo,
você vai entrar para o Simples Nacional ou então recolher em cima da pessoa. Isso aqui, para mim, é um roubo, né? Porque não sobra nada na mão do motorista e aí a gente ainda tem que pagar tudo isso. Mas vamos lá. Então, deixei as planilhas aqui em aberto porque nós vamos fazer junto, tá? Então, peguei a planilha aqui, vou trazer ela para cá, vou ampliar e vamos lá. Então, no HB20 0 km, a gente teve um aluguel de R$ 755 quando eu cotei. A categoria aqui é a Comfort. O consumo do carro era 9,3 km por litro. Manutenção não tem, porque um carro alugado não tem. O preço do álcool com desconto diamante vai para 3,96. Documento você não precisa pagar nada, porque a locadora vai pagar a desvalorização do veículo, você não tem. Porque a locadora vai pagar aqui, é o X, né? Vou botar o X da questão. Eu não vou considerar esse imposto, porque realmente não sei qual alíquota você vai se enquadrar. E os quilômetros por reais, né? Então a gente tem aí, ó, quilômetro, que é o que a gente vai botar o igual para resolver a equação. Então a gente vai ter 9,3 quilômetros para 1 litro. Quanto custa 1 litro, né? R$ 3,96. Opa, então fiz errado. Vamos lá, então. Eu peguei quanto custa 1 litro, né? Reais por quilômetro, é o primeiro valor em reais, né? Dividido por 9,3 quilômetros, que é o quanto que eu rodo com 1 litro. Então eu cheguei em 0,42. Depois a gente vai pegar aqui, vou colocar número. Deixa eu só dar uma arrumadinha. Isso aqui, galera. Geral. Número. Pronto. Foi todo mundo para 2 casas depois da vírgula, isso que eu precisava. Bora lá. Então, esses valores aqui nós vamos usar quase sempre. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, a média de quilômetros rodados, né? Então, o tempo aqui, né? São 7 dias. Então, em uma semana, né? Quanto que eu rodo? Então, um dia. Então, aqui, ó. 2, né? 2,5. 3, né? Um ano, né? Então são 12 meses. Nós vamos pegar essa conta aqui, um mês, né? E uma semana, beleza? Então vamos começar aqui com um dia, porque aí eu vou jogar para a semana, vai dar tudo certo. Então quanto que eu rodo mais ou menos num dia? É uma média de 300 quilômetros, tá? Isso você vai fazer em 12 horas de trabalho. Isso aqui, se eu falei para você que você vai rodar aí R$ 300 com 1,5, né? Que é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, igual a 1,5 quilômetros por reais por quilômetro, perdão. Então, vezes o 300, que são o número de 300 quilômetros. Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, reais por quilômetro, né? Aqui é de combustível, álcool, tá? Então aqui chegamos em 1,5, beleza? Deixa eu vou botar na fórmula aqui, então. Igual a esse, vezes isso. Então pronto, equilibramos a fórmula. Combustível, né? Qual que é o custo desse combustível? Ele chega em 0,43, né? Então ele vai ser igual esse 0,43 que a gente colocou aqui, vezes o número de quilômetros que a gente roda num dia. 7,26. Seguro. Isso aqui que eu estava querendo falar para vocês e vou repetir. Aqui, meu amigo, você tem a maior cilada de um contrato de aluguel se você não souber o que está sendo feito, né? E eu posso provar para vocês porque eu tenho aqui provas, né? Então aqui, ó, vai dar R$ 3.000 de franquia para terceiros e R$ 4.000 de franquia para o seu veículo alugado. Exatamente. É uma franquia dupla, é um roubo, tá? É um roubo. E é isso que você paga todas as vezes que você bater um carro de alguma locadora, principalmente se for essas aí em questão, tá? Foi o que eu paguei e eu tenho comprovante, eu vou mostrar. Só que o que eles não te falam é que eles têm direito em contrato, que eles também não vão modificar o contrato deles, senão você troca, sai de lá e você aluga em outro lugar,
a 12%. 12% do valor movimentado. Então sabe para quanto que isso vai? Isso vai para 7.840. Então se você relar num poste, se você relar num motoqueiro, se alguém bater em você e fugir, você vai pagar aqui, amigo, ó, 7.840 reais, tá? Isso ninguém te fala. O imposto aqui eu vou botar zero porque você vai calcular. Mas você é um bom motorista, não vai bater, tá? Em uma semana, em um dia, você não vai bater. Então nós vamos chegar aqui, se eu fosse fazer essa conta, né, para um dia, você chegaria num total. Aí cadê aqui o aluguel, o valor do aluguel? Ah, tá aqui, ó, o aluguel, 755. Então eu vou pegar o total que eu faturei, eu vou subtrair o valor do meu aluguel e eu vou subtrair o valor do meu combustível. É só isso que você tem de custo numa planilha de um carro alugado, tá? Então, óbvio, você trabalhou um dia só da semana, mas o seu aluguel é da semana inteira, tá? Então você chegou aqui e por isso que nós vamos manter essa numeração aqui para quantidade de 2 dias, 2,5, 3, para você entender o porquê que eu fiz isso aqui. Então nós chegamos aqui, vezes 2, né? Que é o coeficiente aqui, ó. Não vou fazer nem vezes 2, eu vou pegar, eu vou multiplicar o número aqui, ó. Então, vezes 2, né? Então chegamos aqui, hora de trabalho, né? São 2 dias, você trabalhou. Então você chegou com 2 vezes por 12. Então você vai rodar aqui, você vai faturar um total, né, de 400 reais vezes o número de dias, né? Então, combustível vai ser dobrado também. Então, tudo vai ser dobrado, porque nós estamos dobrando o número de dias. E aí o seguro vai se manter o mesmo, né? Você não vai bater mais de uma vez. Graças a Deus você não bate. E aqui o total líquido vai ser, então, deixa eu ver se ele já consegue copiar essa fórmula para baixo. Não sei, vamos ver. Não, então aqui, eu vou ter que alterar ela. Então, G19, né? Vermelho, vermelho C4. Então, aqui, ó. Pá, menos, né? Menos H19. Agora sim, então ficou 110, né? O fumo tá saindo, galera. Então, vamos fazer aqui agora. Vamos ver se eu já consigo replicar essas fórmulas aqui para baixo. Opa, já saiu tudo, né? Então, vamos ver aqui se a formulação tá certo. 600 vezes 2,50, isso aí. Confirmamos aqui, então, hora de trabalho, vamos para 60 horas, porque... Ah, não, aqui já está errado, ó. Aqui já não vai dar. Então, vamos refazer tudo na mão mesmo. Então, vamos lá. Igual 2,50 vezes o número de quilômetros que você roda num dia, o número de horas que você roda num dia, o número de reais que você ganha num dia, né? Vezes 2,5. E aqui igual ao número de quilômetros de combustível que isso gera num dia, 2,5. O seguro aqui, né? Eu vou replicar isso aqui em todos, cara, porque eu quero deixar bem frisado isso, tá bom? E aqui igual os... Cadê total líquido? Total menos menos o combustível menos o aluguel, 2,5 dias. Olha só porque que eu fiz esses 2,5 dias. Quer dizer, galera, que você precisa rodar 2,5 dias só para pagar o tanto de combustível que você gasta para rodar esses 2,5 dias, também para pagar o valor do aluguel. Olha o tanto que você precisa faturar para você começar a sobrar um dinheiro para você. É isso que eu preciso informar, porque tem muita gente que pega o carro alugado e fala assim: eu não ganho dinheiro. Meu marido trabalhou, alugou o Uber lá, não fez dinheiro nenhum, uma enganação. Não é. Não tem mágica. Você vai ter que fazer. E esses parâmetros aqui são para minha cidade, tá? Eu truco quem faz mais do que isso. Na quantidade, não tem como. Você vai pegar, tá bom, você vai fazer no sábado, fazer no domingo. É um dia de melhor movimento, sim. Mas a média é essa. Pode trabalhar sexta, sábado, domingo, que você não vai conseguir, entendeu? Então, na média. E outra, beleza, vou pular para madrugada. Pô, tem risco, né?
Você vai ficar batendo em tudo quanto é lugar. Então, assim, é à noite, você vai estar dirigindo com bêbado, você vai andar na cidade inteira, você vai andar em bocado, você vai andar em bairro de rico, bairro de pobre, vai andar em tudo quanto é lugar, cara. Então, assim, você que vai ponderar fora que o ser humano não é um bicho que nasceu para viver de noite, né, cara? Ele precisa dormir, ele precisa descansar, você precisa acordar no dia seguinte, você tem filho, você quer estar presente com a tua família. Então, assim, escolhe aí teu modelo, óbvio, né? Eu já trabalhei na madrugada também, enfim, fiz um monte de coisa, mas o padrão é esse aí. Depois, analisando através da experienciação, eu vi que não faz diferença entre se acordar 6 da manhã e dormir 7, 8 da noite, do que se acordar meio-dia, 1 da tarde, teu corpo ficar totalmente desregulado, né? Você não produz hormônio, você não faz. Desculpa o termo da palavra. Você chega no dia seguinte, trabalha a madrugada inteira rachado, você solta saindo, sabe? Não compensa. Mas cada um sabe a tua rotina. Eu não tô aqui para criticar ninguém. Tô aqui só para mostrar um caminho. Então, tá aí, né? 3 vezes os 300 para 3 dias, né? Então nós vamos pegar número de horas, né? Para quem trabalha 12 horas, tal. Então, total ganhado, ganho num dia, né? Vezes a variável ali, combustível aumenta, para cada vez que você roda, você aumenta o combustível, não tem jeito. 3, né? Pá, seguro, vamos repetir o seguro para cima, vamos repetir o seguro para baixo. Vamos repetir até o final aqui, né? Vai. R$ 0 de imposto, né? Vou deixar o X na verdade, cara. Zero acho que é forte. Vai que o Haddad fica tocado com o que eu postei. A gente não quer problema com ninguém. Igual total faturado, né? Vou repetir para você formular bem aí. Menos o combustível, que é seu custo, né? E menos o aluguel da semana. Beleza. Quer dizer que no terceiro dia você já começa a ter R$ 200, seu salário suado ali, livre. E agora vamos começar a escalonar isso para mês e ano, né? Então vamos lá. Então eu tenho uma semana, que são igual a 7 dias, né? Então, vezes o número de quilômetros que eu rodo. Marcelo, aqui travou, hein? Travou porque 2.100 é maior que o contrato. Exato. Então nós vamos, em uma semana, o teu contrato é até 1.600 quilômetros rodados, nesse valor que eu passei na minha última cotação. Eu acredito que os valores estejam próximos ainda ou maiores, tá? Então, 755 é o valor do aluguel. E você roda 1.600 quilômetros, tá? 1.600 quilômetros. Eu acho que eu vou adicionar uma fileira aqui, ó. Inserir uma linha inteira. Que tem um cenário também da semana HB20. 0 km, semana. Né? Então, uma também. 1.600 km. Número de horas trabalhadas vai ser igual. Se para cada 300, né? Então eu tenho 300 km dividido por 12, né? Vai dar o número de quilômetros. Quanto que eu rodo em uma hora, né? Quantos quilômetros eu rodo em uma hora? Então deu 25 quilômetros, né? Então isso aqui, 25 dividido, né? Então eu vou pegar e vou botar 1.600, né? 1.600 dividido por tudo isso. Deu aí 64 horas de trabalho. Isso aí seria 12, 24, 36, 36, 48, 5, né? 60 horas mais um pinguim para dar os 100 quilômetros. Então é isso mesmo. 64 horas de trabalho. Né? Uma jornada normal no Brasil hoje, nós estamos falando aí de 44 horas semanais pro cara não trabalhar no sábado. Começa a pegar isso aí também, tá? Esse toque. O total disso vai ser igual a R$ 1,5 por quilômetro, que é o que você ganha, tá? Para 1.600 km rodados. Você chegou em R$ 2.400 numa semana, se você zerar esses 1.600. Seu total de combustível foi de 0,43 vezes os 1.600 quilômetros, 681.
O imposto aqui eu vou botar X para você calcular. E o igual aqui, total líquido, né? Vai ser 2.400 menos, menos o combustível, menos o aluguel de uma semana. Pô, Marcelo, topzera, hein? 970 mango numa semana. Trabalha um pouquinho mais ali. Segunda a sexta, 12 horas agarrado. Pô, me interessa, hein? Gostei, gostei. Tá. Só que eu tô considerando que você roda 1.600 quilômetros de aplicativo, né? Eu acho que você vai pegar esse carro. Muito provavelmente você não tem um carro, né? Às vezes é por isso que está alugando. Mas tem um outro cenário que até vale a pena você alugar. E você vai ter que buscar a tua esposa, você vai ter que buscar a tua filha. Você vai no mercado, você vai num cabeleireiro, você vai na academia, você vai na igreja, né? E esses quilômetros aí você vai pagar para a empresa que está te locando a mais? Porque se você extrapolar isso aqui, ó, você vai pagar acho que R$ 1 ou 40 ou 50 centavos a mais por quilômetro que você extrapolar, cara. E outra, quantas semanas você acha que você aguenta trabalhando? 64 horas por semana. Isso aqui, cara, às vezes é maratona. Isso aqui você vai ter que fazer às vezes por 6 meses, um ano. Você tem um financiamento para quitar. Isso aqui não é saudável, entendeu? Então, eu vou te falar na realidade que uma pessoa que vai trabalhar 3, 4, 6 meses, 8 meses num aplicativo vai conseguir, tá? E esse quilômetro rodado aí, faturado, vai chegar em torno de 1.350, tá? Tô botando 150 para suas atividades familiares aí. Então, nós vamos chegar no 1.350, que vai ser aquela mesma continha que a gente fez. Então, 1.350 dividido sobre parênteses, né? Eu vou dividir. O coeficiente aqui é 25. Depois, se vocês precisarem, vocês veem aí. 54 horas semanais aí, já tá um tanto de trabalho mais humano, né? Total de ganho nessa semana. Nós vamos chegar então em 1.350 vezes 1,50, né? 50 que você ganha por quilômetro rodado. R$ 2.000 é exatamente isso. Entre 1.700 a 2.000 era a média que eu fazia no aplicativo, tá? Só que aqui no combustível tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha. Porque aqui você vai ter que usar os 1.600. Porque você foi no cabeleireiro, você foi buscar tua esposa, você foi na churrascaria, né? Então esses 250 você não faturou no aplicativo, mas você gastou ele. Então você tem que computar ali na tua semana. Então é 1.600 vezes. Cadê? Aqui, ó, quilômetro por álcool. Você gastou aí os mesmos 681,29. Vamos esquecer o nosso seguro aqui, né? Para deixar bem frisado qual tipo de acordo você vai fazer ali na frente. E quanto que sobra por semana nessa conta, Marcela? É isso que eu quero saber, cara. Me ajuda aí. Tá aqui, meu amigo, ó. Menos 755 do aluguel. R$ 588,71. É isso. Isso é uma conta saudável, tá? Isso é realidade. Não quer dizer que você não possa trabalhar entre esses intermédios aqui, né? Então, vamos botar aqui entre 600 a 950, que você não possa fazer, mas cara, por valor e por quilômetro, por tempo de trabalho, você não vai rodar por mais do que 1 ou 2 semanas mais do que 1.600 quilômetros, tá? Aí, se você não rodar também, que eu te mostrei aqui, ó, um mínimo de 750 quilômetros, você não paga nem o aluguel. Quem dirá suas contas que você está precisando aí, por isso que você está trabalhando, né? Você está querendo, você não está lá brincando, você está lá aguentando gente o dia inteiro para poder levar o dinheiro para sua casa dignamente, entendeu? Então, eu vou fazer a conta do seu mês em cima desse número que eu achei aqui, ó. Falou? Então, vamos colocar aqui, ó. Um mês são 4,3 semanas. Isso aqui é a maior variável que você tem que pensar na hora que você for alugar num contrato semanal. Você vai entender o porquê. 4,3 semanas vezes esse valor que você faz em uma semana. Fala, Marcelo, mas peraí, por que 4,3? Está aqui, amigo. Ó. Nós vamos dividir, então, um mês que tem em média 30 dias, né? 30 dias dividido por 7. 4,29. Olha só. Então, aqui, ó.
semanas por mês. Isso você precisa levar em consideração no seu contrato. Sabe por quê? Na hora que você vai fazer uma cotação, isso vai dar diferença. Porque se o cara chegar e falar assim, olha, o meu aluguel por mês aqui é 3.000 e você vai rodar, sei lá, vou botar aqui mês, HB20 mês, e você vai rodar aqui 5.000 ou 6.000, né? Ou 6.000 ou 6.000 km, né? Aí você fala, pô, então quer dizer que, olha só, o limite da sua semana, se for 5.000 quilômetros, ele vai baixar, ó. 5.000 dividido por 4,3. Olha só, cara, o tanto de quilômetro que você pode rodar por semana. 1.162. Agora vamos fazer por 6.000 quilômetros, né? O contrato. Então você vai ter 6.000 dividido por 4,3. 1.395. Você entendeu? E aqui, ó. E o que esse contrato está oferecendo pra gente também? Porque esse valor é por semana. Esse valor aqui é por semana. HB20 semana. Quanto que sai esse HB20 por mês, né? HB20 por mês. Cara, ele tá saindo então 755 vezes 4,3. Olha a pegadinha aqui, ó. Isso, porque nesse valor aqui eu tive um desconto que se perdurou por 3 ou 4 meses. Muito provavelmente você vai ter que pagar uma coisa que eu vou ter que te falar, uns R$ 70 a mais aqui, então vou botar tipo 7,55 mais uns R$ 75 para arredondar a conta, né? Mais uns 50 que eu tinha de desconto até o terceiro ou quarto mês do meu contrato. Olha quanto que sai. Se fosse no pelo, você alugando aí por 3, 4, 5 meses. Então, por isso que se você está no modelo, você precisa revisar esse contrato quando você perde os descontos. Então, você tem que migrar de locadora. Faça essas contas, cara. Isso vai mudar drasticamente no seu mês. Então, HB20 por mês nesse contrato aqui, do parceirão da Uber, nós estamos falando que tá dando, ó. Para quem não tem nenhum desconto, né? 880, 3.784 por mês. Vou deixar bem claro aqui, ó. Tem desconto. Então vou deixar tudo aqui, vou botar em negrito, vou abrir aqui. Vamos dar uma quebra de texto automática, mesclar e centralizar. Peraí, vamos fazer aqui, ó. Mesclar e centralizar. Então, ó, beleza. Tá aí, você entendeu. Falou? Então, aqui, ó, com desconto. Você vai ter que fazer essa continha aí, falou? É muito importante que você faça isso. Muito importante, porque senão você vai arrebentar, você não vai ver o dinheiro, não vai entender quanto que você tem que trabalhar por semana, para quanto que você precisa ganhar, tá? Então vamos voltar aqui no que a gente estava fazendo. Então aqui, ó, eu cheguei nesse valor, né, de 1.350 quilômetros, né, por 4,3, então um total de 6.000 quilômetros aí, só que na verdade é mais, mas nós vamos chegar lá. Total de horas trabalhadas aí, então vai ser 4,3 vezes nossas horas de trabalho no mês, 232 horas. O nosso total de ganho, graças a Deus, vai aumentar também, né? Não é só na derrota que a gente vai. Então, vezes aqui. Opa, é isso por semana. Isso aqui é um valor totalmente plausível aí. Trabalhando bastante, tá? Ó, 54 horas de banco, sentado lá dentro. E ó, sem ficar escolhendo muita corrida, tá? Só que aqui no combustível não vão ser. Vai ser 1.600 quilômetros vezes 4,3 vezes quilômetro por reais por álcool. Cheguei em 2.900. Então esse cálculo aqui vai me dar 8.700 total que o Uber fatura no mês, menos o combustível, menos. Deixa agora qual que é? HB20 mês com desconto, acho que é esse aqui, né? 755. É esse aqui que a gente está avaliando. Tá o terceiro, quarto mês aí. Olha só, teu salário é isso. É isso. Se fosse, sei lá, R$ 700, por exemplo, fazendo um cálculo, igual a 700 vezes 4,3, né? Opa,
perdão, vezes 4,3, 3 mil reais aí, né? Se conseguisse aumentar essa margem líquida para 700, 3 mil reais, tá? Para isso a gente teria que fazer o quê? Vamos tentar dar uma jogadinha no total de KM, né? E16, sei lá, vou botar aqui ó, 1.400, vamos ver o que acontece. 1.400 já não deu. 1.450, passou. Então 1.420. Entendeu? Ó, você chegar nos seus 700 reais aproximadamente. 1.425, porque mexe em tudo, né? Mexe no custo. 700 reais, aqui ó. 1.425 quilômetros é o que você precisaria, tá? Mas vamos manter aí onde a gente estava. Isso aqui é o plausível. Mas aqui ó, teto mínimo trabalhando esse tanto. Falou? Um ano. Vamos replicar então, né? 12 vezes esses valores. Então vão ser. Aí falar, por que você está fazendo tudo multiplicado? Porque olha o tanto de quilômetro que vai dar no ano. Trabalhado, tá? Esse aqui é o rodado. Rodado. Né? O tanto de hora trabalhada no mês, né? 12 vezes. 12 vezes. Opa. Em vezes esse aqui. Galera aí deve estar tendo um pavor. Galera que entende de Excel aí, trabalha com isso. Manja pra caramba. Perdão pra vocês aí, mas a gente vai enroscando. Vai fazendo o que dá. Total de combustível, né? Esse 12 vezes esse valor que já está aqui nos 1.600, 35, o que sobra num ano para um Uber, né? Sobra então, vamos lá, um total faturado, né? Menos um total de combustível, menos este contrato aqui, vezes 12, tá? Eu posso fazer isso porque a multiplicação na equação ela vem sempre em primeiro lugar. Eu vou dar uma conferida aqui se eu não coloquei coisa errada. Mas eu acho que esse aluguel tá diferente, hein? Por que que deu diferença? Mês com desconto. Vou ter que dar uma procurada aqui. Vamos ver. Vai ter alguma diferença, galera. 30 pontos. Aqui, não tem muito. Isso aqui vai ser igual. Ai, caceta. Aqui. Pera aí, galera. Isso daqui é o total líquido do ano da pessoa. É. Pera aí que eu vou fazer uma coisa aqui. Tá. Vou fazer um rascunho. Só para eu fazer um negócio. Igual isso aqui, vezes 12. Ah, agora sim. Isso. Porque aqui tava jogando tudo direto. Vai chegar nos mesmos 30 ali, mas vai ser mais fácil de entender. Então aqui é o valor. Aluguel anual, né? Aluguel anual. Olha o tanto que a gente gasta, né? Num carro aí. Mas olha o tanto que a gente roda também, né? 69. Então um total de quilômetros rodados aí, né? KM rodado. Num carro por ano, para quem faz essa métrica aqui, ó. Sem férias, tá? Não tem férias nessa planilha aqui que eu tô montando. Porque senão, ó, aqui, ó. Um dia trabalhado menos 400. Você paga para ter o carro na tua casa, então não tem férias. É um ponto a ser observado. 12 vezes 4,3 vezes esse valor de uma semana que tava dando. Opa, quilômetros rodados, perdão. Aqui é 1.200, 1.600, né? Então aqui vai ser igual a 12 vezes 4,3 vezes 1.600. 82.500 quilômetros rodados. Beleza? Então, vou pegar essa planilha. Vou deixar ela aqui. PowerPoint. Pá. Vou ter que dar um ESC aqui. Vamos colocar ela aqui para vocês. Falou. Vamos voltar para a apresentação. Então tá aí a planilha, tá? Depois vocês voltam, tiram um print, façam o que vocês quiserem. Deixa eu só arrumar aqui o OBS para eu continuar me vendo. Isso. Então, as ressalvas são tão importantes quanto as planilhas, né? Nessa planilha você não tem tempo parado. Estou considerando que você cumpre aquela carga horária semanalmente, né? E se você ficar parado, tirar férias, uma semana, 3, 4 dias, 5 dias, folga, devolve carro, começa outro contrato, porque
vai ser dinheiro jogado fora, tá? Nesse contrato aqui, você ter carro parado é jogar fora. Então você entende como é difícil. E cara, eu tô te dando uma letra: 1.600 quilômetros por semana é muita coisa para quem trabalha no interior, igual eu aqui, Ribeirão Preto. Alô, galera de Barretos Franca, vai entender o que eu tô falando. 1.600 quilômetros por semana para quem trabalha isso todos os dias é bastante coisa, tá? Eu diria que quase que não saudável, mas eu não sei das suas motivações, irmão. Então tá ali um jeito digno de você ganhar dinheiro, né? Tem como você diminuir um pouco essa carga e chegar num ótimo para tua saúde, né? Num ótimo para você conseguir ter um salário digno. Aqui, ó, nós estamos falando uns 2.500 ou até mesmo aqui 1.400 quilômetros rodados aí, a gente chegar nos 3.000 reais por mês. É isso que eu quero te falar, mas você que vai saber. E quilômetro sobrando, né? Mais uma vez, é tempo parado, né? Escolha o melhor plano, porque esse aluguel aqui ele é mais caro, porque ele é para 1.600 quilômetros. Eu, quando eu fui lá no aluguel, eu tinha certeza que eu ia dar conta de fazer esses 1.600 quilômetros por semana, né? Não 5, 6 mil por mês, porque se fosse por mês daria 1.100 por semana, que eu acho que é mais próximo daquela realidade da essa galera aqui, ó, dos 1.350, tá? Porque aí vai baixar o custo, baixa o custo do aluguel, baixa o custo da planilha. Então, tipo assim, às vezes fica elas por elas, você vai precisar montar aí. E agora, cara, acidentes e valor de seguro, meu irmão. Bom, galera, voltei aí, né? Tava editando. Aí, galera, olha só o tamanho da paulada que eu tomei, né? Foi uma opção minha, né? Uma opção minha não ter. Tem uma opção lá no contrato que você paga R$ 70 a mais por semana, que é aquilo que eu tava te falando na planilha de trás. Você paga R$ 70 a mais de contrato. Não vai estar aqui agora, vai estar lá na outra planilha que ficou dos cálculos, né? E você. Essa franquia ela vai descer, ela vai para 1.200, tá? Então, mas eu não sei te falar se a franquia do carro, que é de 4.000, vai para 1.200, se a franquia do terceiro vai para. Não importa. Sempre vai ser. Se for no melhor das hipóteses, seria 2,5 pau de franquia. Você pagaria. E na pior, na mediana, né? Uma de 1.200 e outra de 4.480. Então ia chegar aí nos seus 5 conto aí, de alguma forma, né? Os 4.480 mais 1.000, é isso aí, 5.500. Então, cuidado, galera. Cuidado. Se você for alugar carro, leve isso em consideração. Se tem como você fazer um seguro seu, né? Um seguro seu, no seu nome, que você vai pagar uma franquia uma vez só, que é geralmente assim que funciona, né? Pelas seguradoras, a gente paga uma franquia só, 1.000, 2.000, não sei qual que é o valor do carro, depende, 1.000, 2.000, 3.000, né? E resolve tudo, terceiro, teu, né? Às vezes você pega às vezes uma locadora que não seja tão grande, né? E consegue fazer um ajuste nessa parte do contrato. Por quê, galera? Pô, Marcelo, você foi barbeiro, né? Bati atrás do rapaz lá naquele dia. Foi. E eu sou aquele cara que tem 6.000 viagens em um ano, né? Então, assim, eu posso te afirmar, cara. Se você não bater em alguém, alguém vai bater em você. Aqui na minha cidade, pessoal, é muito ruim de volante. Sei lá, acho que eu já tive um total de 5 ou 6 acidentes, assim, né, no trânsito. Nenhum, graças a Deus, fatal, algum tipo de vítima, né? E, cara, teve um caso de um rapaz que ele bateu e saiu correndo de uma moto, né? Ele atravessou um vermelho, né, roletou mesmo. E aí, quando eu olhei, puta, arrebentou. Eu tinha um mob na época. Inclusive, eu vou trazer ele pra próxima aula. Tinha um mob na época e aí o mob brequei, tava com o passageiro, que é loucura. Quando eu olhei pra trás, cadê o cara? Né? Cadê o cara? Fugiu. E aí, o que sobrou do carro? Fui lá ver um para-choque arrebentado inteiro, né? O prejuízo ficou pra mim, óbvio. Graças a Deus, Deus me deu força aí pra trabalhar. Consegui pagar isso. Sempre tive também a minha família me ajudando ali, então eu consegui resolver, né? Mas será que você vai conseguir? Né? Então, avaliem bem essa questão do seguro, a possibilidade de você estar fazendo o seguro no teu nome, né? Para você estar fugindo dessas franquias. Tá aí, ó, pode somar os 7.840 que eu paguei. Graças a Deus, eles cobram uns 12% a mais, né? Por estar fazendo isso. Mas eles me deram a oportunidade de estar parcelando em 10 vezes sem juros, né? Então foi o que eu fiz no meu cartão de crédito. Já me livrei disso daí. E tô pagando essas parcelas ainda, né? Lá, uma em janeiro, comecei, outra em fevereiro. E outra coisa, fique muito esperto, porque como foi uma batida em dezembro,
acho que eu tenho que levar isso em consideração, o preço do Natal ali, lá pro 21, 23 de dezembro. É, pegou um período de Natal, férias, né? Eles me cobraram a franquia, né, do carro, né, a franquia do veículo deles, 3 vezes errada. Sendo que uma das vezes eles mandaram 2 boletos repetidos. Então chegou, apareceu lá no meu nome, de repente, no aplicativo do banco, 9 pau de boleto. Falei, que é isso, né? Quando fui ver, estava errado. E fiquem bem atentos quanto ao descritivo do boleto, porque um é para terceiro e o outro tem que ser para o carro que você estava usando. Ah, por quê? Porque aquilo, cara, que a gente paga, na verdade, não é um boleto, é uma nota promissória. E se tem uma coisa nesse país que você não sonega, e se você precisar, você vai ter que vender a tua casa para quitar aquilo, é uma nota promissória. Cheque, dá jeito, como é que chama lá? Quando você tem um boleto que vence, quando protesto, você dá jeito. Nota promissória, você vai azedar. Você nunca vai conseguir fugir de uma promissória. Passa ano, vem ano, você vai ter que pagar ela uma hora ou outra, tá? Então, isso, ela tem acordo legal para que os advogados estejam bloqueando os seus bens aí judicialmente, então enfim. Mas você não quer problema, você não quer dor de cabeça. Você só quer levar o seu para casa certinho e continuar tocando a tua vida, né, meu irmão? Que eu acho que isso por si só já basta. Então, tá aqui, né? Que sirva de exemplo essa minha vivência. E não é nada ruim ou atenção, né? É importante a gente falar que a vantagem é você ter flexibilidade de horário. Poder eu falei, manhã, tarde e noite, você escolhe o que você quer trabalhar, cara. Você só entra, né? Pô, cara, tô desempregado, não sei para onde, vou ter que pedir emprego. Não, cara. Começa hoje. Começa agora. A plataforma ela te dá até 30 dias para você estar adequando a sua habilitação, né? Para que até que você ganhe um dinheiro para poder pagar a taxa de, acho que são 300 ou 400 reais para você botar o EAR lá que vai ser exigido. Senão depois desses 30 dias eles vão travar o seu usuário, então você precisa tirar isso. Mas acho que uma semana no Poupa Tempo aí você resolve, né? É o Detran aqui de São Paulo, chama Poupa Tempo, tem tudo num lugar só. Então, eu não sei outras localidades quais outras taxas. Acho que São Paulo, por exemplo, tem mais taxas para ser recolhida, né? Então você consegue começar a hora que você quiser, né? Você, no caso do aluguel, você não teria um gasto com mecânico, IPVA, licenciamento. E mais importante, né? Você sempre vai estar com um carro top, né? 26. Ou então, se for um carro, já que eu te falei, você pode pegar ali um carro com 10, 15, 20. Ou até mesmo um cansadão com 200 mil quilômetros, né? Mas tá alugado. Você vai optar por quanto você quer pagar, quanto você quer ter, né? E aqui, considerar também que o fato de você ter um carro aí bom, né? Ou o carro da tua família, você sempre vai estar botando tua família com segurança, né? Teu passageiro, você é importante, irmão. Você é importante que você volta, tem gente ali te esperando, tá? Pra você chegar em casa aí, pra você sustentar, pra você ajudar, né? Tem gente contando com você. E simplesmente cansei, quero parar, tô a chave. Devolve a chave, vai embora. Não gostei desse carro, tá consumindo muito, me dá outro. Tchau. Vou para outra locadora, conseguir uma promoção melhor. Isso você vai ter que estar fazendo com constância. Vou tirar férias. Tó, devolve a chave do carro. Ele não desvaloriza, ele não perde. Você não paga IPVA, você não tem que pagar licenciamento, tá? E principalmente, irmão, você não vai precisar vender depois de usado. Você viu quanto a gente roda num ano, se você seguir aquilo? 80 mil quilômetros. Quanto você acha que vale um carro, mesmo que do ano, com 80 mil quilômetros? E todo mundo sabe que carro de locadora é carro mais mastigado. Porque um carro, às vezes, você pega com 30, 40, 50 mil quilômetros ali, ele tem a parte de suspensão em mola, que não vai aparecer tão cedo, mas vai aparecer depois. Né? O que aquele carro já passou, né, cara? 80 mil quilômetros no ano. Por quantas estradas esse cara já andou, né? Então, é um carro que tem baixo valor de mercado, né? Isso a gente vai levar em consideração nos nossos próximos vídeos, né? Que vão estar entrando na relação de você ter um carro próprio 0 km novinho, se comprar um carro usadão, baratão, né? Já que você vai botar ali para rodar, né? E um elétrico. Eu vou trazer essa planilha de novo, vou trazer os pontos fortes e baixos, tudo que você tem que se tentar. Muito obrigado. Espero aumentar minha carinha um pouco aqui agora, ó. Muito obrigado. Espero ajudar você, ter dado uma luz aí. Desejo fortemente que
a tua vida melhore. Isso é uma fase, irmão, tá? Leve o tempo que você precisar aí, mais ação. Vamos levantar da cama, vamos atrás, nem que seja devagar, um pouquinho de cada dia. Vale a pena. É melhor do que estar parado. Você vai conversar com gente, você vai se sentir útil, você vai ter oportunidade de ajudar pessoas, porque você está incluso na sociedade, tá? Então, vai, cara, vai. Se porventura esse salário te servir, essa carga horária de trabalho te servir, né? Às vezes você precisa de flexibilidade, porque você está ajudando uma pessoa, né? Já vi gente assim que trabalha à noite porque o filho tá dormindo, né? Porque de dia ele precisa, então à noite ele consegue alguém para dormir junto e tive muita oportunidade, né, de conversar com muitos passageiros, né? E tive muitas experiências assim maravilhosas. Então, foi ótimo para mim e eu tô aqui recomendando para você, se te servir, eu vou te trazer os outros cenários também, tá bom? Obrigado. Abraço, Marcelão. Fica com Deus. Fui.